Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast, nessa sequência de episódios em que nós entrevistamos os candidatos à vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional. É um momento de conhecermos os candidatos, de aproximarmos a Jovem Advocacia do tema e, claro, também fazer com que a Jovem Advocacia conheça de fato os candidatos que estão aptos a serem votados nesse pleito. Hoje, nós estamos com a participação ilustre do nosso doutor Kleber Lemos, que é candidato à vaga de desembargador. Muito boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado a todos, muito obrigado, amigo, pelo convite, ao doutor Ian. Certo. Esse é um evento realizado pela PAC. Nós já estamos caminhando aqui para as últimas entrevistas dos últimos candidatos. Já estamos bem perto, inclusive, das eleições, da votação da OAB. E, para começarmos, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito da sua trajetória. Como que o senhor começou? Como foi o seu início de advocacia? Foi em escritório? Foi advogando sozinho? Bem, agradecer a Deus também, que é o principal, pelo dia, por essa oportunidade de estar aqui. Eu iniciei em 2012, mais ou menos. Iniciei só. A advocacia ela sempre me trouxe grandes desafios. Eu até tentei algumas parcerias no início, alguns amigos me ajudaram, mas a advocacia em si ela foi só. E aí eu fui para um escritório com 5 meses, sozinho, atuei em todos os ramos. Acho que é uma grande bagagem que eu carrego, esse fato de eu ter atuado em vários ramos, porque na comarca pequena, sempre surge a necessidade de várias demandas. Eu atuei em tudo. E o criminal era uma grande paixão na época. Eu ia para a delegacia, respondia por alguns habeas corpus, pedia liberdade, defesas criminais, e onde eu tive muitos embates na minha vida. Acredito que eu carrego e vou carregar isso, né, no DNA, porque a gente vai alterando com o tempo. Eu não sabia que era tão melindroso advogar no criminal. Mas, assim, algumas vitórias importantes também. Atuei em direito de família, causa de divórcio, separações, as próprias ações de alimento, defesas em ação de execução de alimentos, que eu acho que é uma das demandas maiores que tem o judiciário, são essas ações de alimentos, que a gente tem que ter uma atenção especial. Atuei muito em inventários. Ainda hoje eu concluo alguns, eu não pego com tanta frequência, mas atuei. E percebi que muitas vezes o litígio em sucessão é mais uma mágoa, um ressentimento. Por isso que não se chega a lugar nenhum, porque os herdeiros, eles têm muita dificuldade em se perdoar, em entender. Você pode observar, até inventar de 10, 15, 20 anos. Atuei um pouco no eleitoral, fiz uma pós-graduação em direito eleitoral, mas eu não fui adiante, porque essa advocacia pública ela não era meu terreno, eu percebi logo. Mas atuei também. E atuei no direito administrativo, ainda hoje também, essas ações de servidor público. E hoje sou previdenciarista. Dei aula na pós-graduação da ESA, da AB Piauí, Direito Previdenciário, a matéria que me escolheram, fiquei até muito grato, que foi processo previdenciário, a área a qual eu tenho muito zelo, tenho muito amor e dedicação pelo processo civil. E fui membro do TED ano passado, atuando em alguns julgamentos importantes. Que maravilha. Então, além do senhor conhecer, já tem uma experiência com grande parte das áreas do direito, o senhor também já atuou internamente dentro da instituição. Sim. Né? Como membro do Tribunal de Ética, eu acredito que o senhor já saiba bem as grandes causas de violações do Código de Ética por parte dos advogados e também acredito que o senhor entenda a questão de violação de prerrogativas. Até onde vai a defesa do advogado, até onde o advogado está com razão. Isso é uma grande bagagem a ser levada, caso o senhor alcance o cargo que tanto almeja. Mas, doutor Kleber, me esclareça uma dúvida a respeito do seu crescimento profissional. O senhor começou a advogar em um escritório e aí permaneceu assim, hoje o senhor ainda está nesse escritório? Bem, eu chamei alguns colegas para se associar ao escritório, e aí foi aumentando. Hoje a gente acha que uma equipe de 8 advogados, em Floriano, e temos um escritório em Buriti Bravo também. Mas, assim, os grandes desafios, de fato, era sozinho, eu e Deus. A vida sempre me trouxe desafios, eu sempre vou repetir isso aqui muito.
E as minhas associadas são pessoas extremamente competentes. Eu estou aí com o doutor Micael, também bem no início da advocacia, alguns outros amigos, mas de fato deu certo trabalhar com mulheres. Elas agregam muito, tem muita competência, dá um ar da graça assim, no ambiente. E hoje acho que são 7 mulheres advogadas, 8 advogados comigo, 8 comigo. Entendo. Realmente é um bom time, né? Formar um escritório exige muito de confiança. Confiança naquele profissional que o senhor está chamando para trabalhar com o senhor. Sim. Mas a respeito do quinto constitucional, eu acredito que quando o senhor já estava advogando, o senhor era jovem advogado, já haviam falado disso, do quinto, de como funciona. Então, ao seu olhar, sobre a sua perspectiva, qual é o impacto do quinto constitucional, das eleições do quinto constitucional para a jovem advocacia? É a possibilidade de sonhar, é almejar aquilo, porque esse meu sonho, essa vontade, eu alimento há mais de 10 anos. E com poucas pessoas eu conversei sobre isso. E o jovem advogado, ele quando estiver nas tribunas, dentro das audiências, ele vislumbrar aquilo que ele apraz. E eu sou muito um advogado que atuei muito em tribunas. Tem até uma história que eu cheguei atrasado na sessão e aí o processo já estava sendo julgado. Aí a pessoa que estava comigo, eles aí não é teu processo não. Isso é história de jovem advogado. Sim. Aí não é teu processo não. Eu disse, não. Eu não vou chegar ali e perguntar se era minha vez ou não. E aí foi julgando, o relator falando, eu disse, isso é meu processo. Aí eu levantei. Fui até perto ali da secretária judicial que fica, e disse, esse processo aqui, não, é o número tal. Eu disse, não, eu sou advogado. Aí o advogado da reclamada já estava falando. E aí eu disse, eu queria falar. Ela, mas já passou, doutor. Mas tente, não que ele terminasse, eu vá na tribuna e peço ao presidente, senhor relator, presidente, queria sustentar, eu cheguei atrasado, estava viajando no Tocantins, atrás de outros processos. E aí ele, pois não, pois pode falar. Aí sustentei, e interessante que uma palavra que eu trouxe na tribuna fez grande diferença no julgamento final, porque estavam querendo reduzir o valor do dano moral. E uma palavra que eu trouxe, e aí o relator que estava divergindo disse, não, o advogado trouxe aqui esse dado aqui, não vamos reduzir nada. E foi mantida a sentença por essa participação. E assim, voltando aqui à questão do quinto, com a possibilidade de sonhar, o advogado vê esse processo, né? Um processo eleitoral, político, ele é belo, ele traz experiências grandiosas. E eu, enquanto advogado, eu fui jovem advogado, eu alimentei esse sonho, visualizando alguns colegas que buscaram esse caminho, né? Nos últimos anos a gente viu alguns advogados chegando à vaga de desembargador. Então é possível e a mensagem que a gente traz para a jovem advocacia para nunca desistir, porque percalços, dificuldades, entraves sempre vão ter. Quanto maior a luta, maior será a vitória. Com certeza, doutor. Eu acredito que é um cargo que ele é muito desejado. Há advogados que estudam, que vão pela vida de concurseiro, né, para chegar lá, e outros que desenvolvem essa vontade ao longo do caminho, ao longo dos seus 10, 15 anos de advocacia. E o quinto constitucional, nesse momento, trago até para mim, sou jovem advogado, é a minha primeira vez. É a minha primeira vez votando em uma eleição dessa. Sim. E para a jovem advocacia resta um pouco ainda daquela dúvida. Mas por quê? O que o meu voto influenciaria nessa eleição? Melhor dizendo, na prática, como o jovem advogado pode se ver importante ou de relevância dentro do processo do quinto eleitoral? É uma eleição. Eu acredito que o jovem advogado deve pesquisar os candidatos e candidatas. Hoje o Google é uma ferramenta grandiosa que traz dados sobre os candidatos e candidatas que estão. E aí, como ele se vê participando, ele fazendo uma escolha, analisando os perfis e votando no dia, porque essa votação ela vai direcionar os 12 mais votados para o conselho. Então, assim, é importante demais o advogado ou advogada, nesse momento, indicar quem ele quer que os represente no tribunal. E é uma eleição, depois vai para o conselho seccional escolher mais 3 nomes, e aí o tribunal escolhe mais 3 para o governador escolher o próximo desembargador. Então, de suma importância a participação e
acreditar que um dia poderá ser ele ou ela ali disputando o quinto constitucional, que é uma eleição para mim muito bela. A gente tem feito uma caminhada gigante no estado do Piauí. Eu que sou advogado do interior, eu me dou muito bem com a advocacia. Eu entro em qualquer escritório, converso, passo 5 minutos, às vezes 10, às vezes meia hora, 1 hora de diálogo, porque advogado e advogado, ele se entende de verdade. Isso é verdade. Dentro do processo do quinto constitucional, ou melhor, dentro da visão da jovem advocacia para o quinto constitucional, ainda há muito daquela sombra para entender mais ou menos do que se trata e se sentir representado. Eu acredito que quando nós votamos em um candidato, nós vamos além daquilo que a gente conhece pela rede social, além daquilo que a gente conhece pelo Google. Mais por questão de conhecimento, de aptidão do profissional, suas qualidades pessoais, quais são as pautas que esse candidato levanta. E falando em pautas, eu gostaria de saber do senhor, quais são as pautas, as bandeiras que o senhor levanta para chegar ao Tribunal de Justiça? Trabalhar e trabalhar. Chegando no tribunal, eu preciso trabalhar, eu preciso dar vazão aos processos, eu preciso lhe atender. E para isso eu vou disponibilizar o balcão virtual, em contato direto comigo, e meu próprio celular. A advocacia que quiser falar comigo vai ser possível pelo meu celular também. Hoje tem várias ferramentas, tem o e-mail, tem o balcão. Eu quero também fomentar conciliações. Eu acredito que o judiciário hoje, ele com essas demandas em massa, se o tribunal permitir, se as políticas do tribunal fizer com que eu exerça esse trabalho, eu vou fomentar a conciliação fortemente. Como se daria? Fazer multirões e ali no traquejo, ali nas conciliações também, eu participando diretamente, tanto segundo grau quanto primeiro. E outra é dar celeridade às nossas demandas, não ser julgado de qualquer forma. Porque com a bagagem que eu tenho, com as áreas que eu atuei, eu consigo dar vazão em processo por essa habilidade de analisar autos ali de uma maneira mais célere e trazer o direito para quem requer. Também quero trazer a humanidade às decisões. Por que eu trago isso? Porque hoje o judiciário também não, ele é abrangido por grandes ações em massa de pessoas simples. E eu tenho esse contato com pessoas humildes desde a época de estar da Defensoria Pública. Que por muitas vezes a gente atendia ali em salas simples, pessoas muito simples, demandas que traziam as pessoas com problemas de casa, às vezes fome, doenças, discussões, problemas familiares graves, e a gente atendia ali. E isso é uma marca que eu tenho, trago comigo. Eu sou um previdenciarista, portanto, continuo atendendo esse público que precisa de uma atenção especial, que é o trato, o jeito, o advogado, a advogada dá uma esperança àquelas pessoas. Então, a minha sócia, a doutora Jéssica, ela pergunta: Kleber, por que o pessoal sai daí pulando de alegria? Eu disse: Jéssica, eles chegam aqui doentes, mas não é uma doença assim, às vezes física, é uma doença espiritual, tristeza, fome, outras necessidades, e a gente tem que, no mínimo, trazer uma esperança. E eu gosto de trazer isso, e eu quero levar isso para o tribunal, e vou levar, se Deus quiser. Entendo, certíssimo. Inclusive, já que o senhor falou em humanização, hoje nós temos uma crescente, um número expressivo de decisões judiciais, inclusive juízes já sendo cassados, tendo seus cargos cassados por conta de utilizar a inteligência artificial de maneira genérica, de usar uma ferramenta que era para facilitar o trabalho dentro da secretaria como uma forma de substituir as decisões próprias do magistrado. Como que o senhor vê esse tipo de uso? Como que o senhor pensa em utilizar a inteligência artificial, a tecnologia dentro do seu gabinete? Ela vem para ajudar, não para substituir. Você vê que um concurso público para juiz são aquelas fases extenuosas, as pessoas que passam, elas vão realmente no limite, e aí o magistrado chegar e deixar a demanda de uma pessoa, né, o seu pedido bem jurídico, para um computador, uma inteligência que ele não sabe, né, sabe nem como funciona, julgar, é temerário. Nós temos que alinhar a inteligência artificial com o julgador, com o pensamento do julgador, com a atuação dele, com a visão humana dele, com a fundamentação dele, e não deixar que
essa onda de inteligência artificial venha sobrepor a atividade do julgador. Jamais não pode acontecer. Temos que alinhar ali no relatório, algum dado do processo, algum documento, mas na hora de fundamentar, motivar, entregar o bem jurídico, tem que ser para o julgador. Compreendo. Inclusive, isso se alinha à sua prática no previdenciário. Como o senhor atua com a justiça social em prol dos mais necessitados, daqueles que estão trazendo, como o senhor bem falou, não doenças físicas, mas doenças emocionais, falta de esperança, muitas das vezes no judiciário. Às vezes não, na grande maioria das vezes, o próprio jurisdicionado sente esse distanciamento, não só dele com o advogado, mas dele com o judiciário em si. Por ele não ter contato com o desembargador ou o juiz, por ele não ter contato com os servidores da secretaria e até mesmo por ele ser mal recebido dentro das secretarias, Sim. que é uma crescente que só tem piorado. Como que o senhor vê o treinamento desses servidores, desses serventuários da justiça para o atendimento dos mais necessitados? Bem, eu posso falar sobre minha atuação. A gente sabe que o ser humano ele tem suas facetas, né? Tem suas dificuldades e alguns de fato não tem muito traquejo, o jeito de tratar ali o mais simples. Eu tenho e eu vou chegar lá, se Deus permitir, fazer da minha forma. Eu quero ser aquele desembargador que vai no mercado, que vai no supermercado, que vai no shopping, ser um ser humano normal. Deixar a toga para lá, para o tribunal. E aí é por isso que eu te respondo, porque é o seguinte, da mesma forma que eu vou para a sociedade, que eu estou no meio dela, assim como advogado, eu consigo trazer esse atendimento, esse trato com a população. Eu não posso chegar lá e mudar. Compreendo. Eu preciso continuar. O Kleber é advogado, só que agora é desembargador. Então eu vou mudar a função de postular para julgar. Mas eu, enquanto ser humano, enquanto ser social, vou continuar o mesmo, indo para a igreja, vendo as pessoas cumprimentando, parando ali na faixa de pedestre, sendo humilde. Porque quando uma autoridade ela é humilde para com a sua população, ela tende a ser mais respeitada. Ela tem um poder de... Aquela pessoa ali que está ali observando seu comportamento, de ter uma melhora, de ter um crescimento. Porque quando o mais simples ele vê uma autoridade sendo arrogante, sendo prepotente, ele tende a definhar. Ele diz, uma autoridade lutou tanto para estar ali e trata dessa forma. Aí você, ao invés de elevar um cidadão, você tende a recaí-lo. Então, é isso que eu quero continuar fazendo, estar perto da população e serei um desembargador de dentro de secretaria, porque eu sou um advogado de dentro de secretaria. Eu gosto de atuar, eu gosto de ajudar as secretarias. E cobrar do secretariado, às vezes eu não estou mais isso, às vezes não estou mais alegre, mas eu gosto desse ambiente de secretaria, até porque ali se opera a maioria dos atos processuais. Sim. Então, a gente que tem esse trabalho dentro de secretaria, tem até uma história interessante eu contar aqui, eu já nessa questão de pedir voto, saiu um advogado, virou para mim, eu conversando ali, né, dentro do OAB, e disse... Aí eu falei, expus que era candidato, ele virou para mim, vamos conversar depois. Eu disse, ok. Sendo que esse mesmo advogado, eu fiz uma requisição com o secretário da vara para ele. Só que eu nunca vou alegar isso aí para ele. Nem vou dizer, olha, eu fiz isso aí por ti. Não, que é isso. A gente faz para ajudar o próximo. Que a gente ajuda o próximo. E quem sabe o retorno virá. Não é obrigado o retorno vir. Então, são essas coisas que eu levo na vida. Eu sempre fui ali, não de cobrar, mas de tentar ensinar o servidor algo que a gente conheceu, leu, estudou, para poder o judiciário fluir, os processos terem uma vazão melhor. Eu não só cobrar, porque muitas vezes a gente só quer cobrar, mas vamos entender os meandros de uma secretaria, a sua demanda, as prioridades do CNJ, para você poder chegar para ele, servidor, dá para você fazer, exceto o alvará. O alvará, verba alimentar, tem que ser 5 dias no máximo. Eu sempre digo, rapaz, isso aqui é o nosso pão de cada dia. Tanto o alvará de verba de receber valores, quanto o alvará do réu preso. Esse aí é que tem que sair para ontem. Então é isso, eu tenho muito isso, essa questão de conversar com todos, de cumprimentar todos, e chegando lá quero continuar da mesma forma para trazer a população também para um acesso melhor no judiciário. Entendo, é isso que nós buscamos,
que eu acredito que a advocacia em geral busca. Quando o senhor fala de humanidade, de humanização, o senhor, o senhor não está trazendo apenas o ponto de vista da advocacia, né? Mas o senhor também está trazendo a perspectiva do cliente, a perspectiva do julgador e da secretaria. Sim. Tá? Mas dentro dessa humanização, nós temos hoje diversas situações de violações de prerrogativas, inclusive envolvendo jovens advogados. Jovens advogados que muitas vezes não sabem como se defender, não sabem como fundamentar o próprio direito dentro da secretaria. Eu costumo dizer que prerrogativas para jovem advocacia é uma questão de sobrevivência, é uma questão de sobrevivência profissional. Como que o senhor vê a educação, a conscientização e, claro, também o aperfeiçoamento dos profissionais da secretaria, o senhor como gestor, que poderá ser um gestor de secretaria, a respeito de prerrogativas, do que o advogado pode fazer, do que o cliente do advogado pode fazer, como se daria esse aperfeiçoamento interno? Dando continuidade a esse trabalho que eu faço. Por exemplo, eu falei para o senhor que eu sou aquele advogado de secretaria. Sim. E eu também seria um desembargador de secretaria. Mas para o quê? Para orientar a forma melhor para atender tanto a população e, em especial, a advocacia. É preciso o servidor entender que o advogado está ali trabalhando. Ele está dedicando seu tempo para chegar ali uma demanda, um objetivo, um bem jurídico pretendido. E, às vezes, até muito urgente. Infelizmente, alguns servidores têm essa dificuldade de entender o trabalho de nós, advogados. De entender a pressa. Você vê uma demanda previdenciária ali, é o pão de cada dia da pessoa. Eu preciso justificar muito o porquê daquela celeridade que eu estou pedindo? Não. Basta entendermos o que é a necessidade do outro e que o advogado está ali representando, né? Nem para ele estar representando, que é uma condição até suspensiva, que a partir de outro dia pode ser que não mais represente. Sim. Mas nós, advogados, estamos ali representando. Então, eu vou cobrar. Primeiramente, educar. Depois, cobrar. E acompanhar. Eu sempre tive essa postura de quando eu vou atrás de algo administrativo, acompanhar. Eu só sossego quando o alvará sai. Quando o alvará não sai, eu não sossego. Doutor. O advogado militante é disso. Ele não dorme enquanto não tiver... Tanto é que a gente, advogado, já de muito... Tem problema para dormir, que são muitos... muita demanda, são muitos problemas que a gente pega ali para si, para resolver, e eu tenho uns para mim. Sim. Porque a partir do momento que a Pacha outorga a procuração para mim, eu tenho aquele processo também, como o meu. Infelizmente, eu não consegui dissociar a questão do processo, a minha pessoa. Acredito que está relacionado à questão da responsabilidade, Certeza. de vencer, ali, de vencer. Então é isso, eu vou cobrar e sempre estarei nas secretarias, nem que seja para tomar café. Gostei de saber disso. Inclusive, caso o senhor chegue lá, eu vou cobrar esse cafezinho do senhor. Com certeza. A gente tomar um café discutindo sobre a advocacia. Com certeza. O senhor fala bastante de conscientizar, de treinar, de ser um advogado, de ser um desembargador de secretaria. Mas dentro da sua carreira como advogado, houve algum caso, alguma virada de chave que o senhor considera essencial e que a partir daquele momento o senhor pensou, é daqui que eu posso competir, que eu posso concorrer à vaga de desembargador, porque lá eu posso fazer mais. Houve algum momento que aconteceu na sua carreira, essa virada de chave, algum caso em específico? Não estou pedindo detalhes, por favor. Sim, a vida inteira. A vida inteira? Porque quando eu iniciei a advocacia, não tinha ninguém para me orientar experiente. E é muito importante essa orientação do mais experiente, sim, por conta para você não cometer excessos. Sim. Excesso, que é na vontade de vencer ali. Então, muito importante você ter uma orientação no sentido de você ponderar, de você ser mais argumentativo. Por exemplo, eu já atuei no rescisórias do processo do trabalho. Não era minha área, mas chegou uma demanda para fazer uma rescisória e eu disse, eu gosto de desafios. Então, vamos sentar, parar e fazer. Fizemos a rescisória e conseguimos eliminar para suspender a execução que já estava em fase de penhora. Então, uma das grandes vitórias rescisória de fato, uma ação tanto quanto difícil. Já consegui habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, de réu preso.
acredito que para nós advogados, as instâncias especiais são tão difíceis, são tão distantes. Você às vezes se pergunta por que a gente não consegue ir no tribunal especiais, que a gente chama, né? Que é os tribunais superiores, por que é tão difícil demandar ali, recurso especial, e nós já conseguimos vitórias. Um caso de uma professora para aposentar, nós passamos cerca de 8 anos militando para poder aposentar. E a advocacia previdenciária, ela estende muito porque você não recebe valores. Sim, não recebe. E aí, quando eu fiz uma pesquisa no estado do Piauí, só tinha um caso semelhante e pouca fundamentação jurídica, porque eu fui atrás do processo, doutor, integral. Eu procurei o Piauí inteiro para ver se tinha algum caso semelhante. Não tinha. Tinha esse, mas com pouca fundamentação jurídica. E eu, como respeitador da questão técnica, precisava de dados jurídicos e jurisprudência. Sim. Então, a gente teve que criar esse julgado e buscar a aposentadoria dessas professoras que eram efetivas, mas que teriam entrado no regime municipal muito antes do regime próprio. Sim. Então, elas eram concursadas porque tem aquela portaria que você muda a natureza de seletista, né? de temporário para efetivo. Então, passei 8 anos com essa demanda e quando aposentou o valor ainda não veio correto. Meu Deus. Entramos com uma nova demanda para poder rever essa aposentadoria e hoje, graças a Deus, elas têm esse direito porque foi feito esse percurso inteiro aí. Então, lutas e o sabor da vitória que é bom. Nossa, o sabor da vitória que é bom. Imagino que depois de tanto tempo, né, fazer uma mudança dessa na vida de alguém é realmente uma mudança, né? Sim. A vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, tanto pela espera pela resposta do Poder Judiciário, sim, quanto também pela vitória. Sim. Isso é o ouro da advocacia previdenciária. Sim. Em justamente trazer essa paz, essa justiça social para os jurisdicionados. Doutor, a respeito da... Como é que eu posso lhe dizer? A respeito da questão da Secretaria de Tribunal. Nós vemos hoje que grande parte das pessoas que ocupam o cargo de desembargador são homens, são pessoas do sexo masculino. O senhor vê que se falta alguma representatividade dentro do tribunal, se, pelo contrário, não falta representatividade, mas talvez pessoas capazes para assumir os cargos. Como que o senhor vê isso? É importante a participação da mulher. Aqui no início da conversa, eles só trabalham com mulheres porque sim, elas agregam, dá graça, sabem conversar. Então é muito importante a participação feminina nos tribunais. E hoje é um caminho, uma direção. Você vê que agora há pouco foi nomeado dois juízes do TRE, titular e substituto mulheres. Sim. É um avanço, é um ganho. Sempre tem que existir a participação das mulheres. Eu sou defensor disso. Então o senhor vai ser um fomentador, na verdade, da participação feminina. Sempre. E já estou lhe adiantando que sou, né? Só trabalho com mulheres advogadas extremamente competentes e é muito bom. E hoje, salvo engano, me parece que aqui na OAB Piauí são 55% são mulheres advogadas. Ou seja, já passaram. Então, outro ganho. É só seguir esse caminho, essa trajetória. Perfeito. Dr. Kleber, nós já estamos chegando nos minutos finais da nossa entrevista, mas antes de encerrarmos, eu gostaria e antes também da sua mensagem aos jovens advogados, eu gostaria de saber do senhor o que lhe diferencia dos demais candidatos. Por que a jovem advocacia, por que a advocacia como um todo, por que eu, Luan, deveria votar no senhor como candidato? Bem, eu acredito que o otimismo, as pessoas me veem nos eventos, conversam e tudo. E elas veem essa proatividade em busca dessa vaga. Porque você se candidatar, a gente sabe que é algo difícil, um processo complexo. Mas se a gente não crê em Deus, não ter fé, não perseverar, a gente não alcança. E eu, vindo do interior, é que tenho uma caminhada mais difícil ainda. Então, a gente precisa ser otimista, a gente precisa acreditar naquilo realmente. Eu não estou andando aqui para me promover, estou buscando essa vaga de desembargador. É uma vontade muito grande e a gente só vai parar quando chegar lá. Com a permissão de Deus, com muita humildade e respeito, conversando com a advocacia, mostrando que nós temos condições sim de estar lá. Perfeito, doutor. Olha, esse é o momento
que eu vou pedir para o senhor se dirigir à câmera. Sim. E o senhor pode dar uma mensagem para os jovens advogados que irão nos ouvir, que irão nos assistir, para a advocacia como um todo. Muito bem, jovem advocacia, o meu boa tarde, que Deus abençoe vocês. Estamos nessa luta do quinto constitucional, conversando, explanando e sempre trazendo as experiências do jovem advogado, aquele que está ali buscando, sonhando ainda em realizar ali suas metas de vida. Então, é importante que a jovem advocacia entenda que é possível chegarmos a esses cargos, que temos que lutar, que temos que perseverar, não olhar para o obstáculo, mas sim sempre procurar medidas de solucionar, meios de chegar ao fim. Essa foi minha vida, sempre buscando meios de chegar à solução de conflitos, de barreiras, de condições que são impostas pela própria vida e pelo judiciário. Hoje nós temos um judiciário que caminha para uma melhor celeridade, mas precisamos mais, precisamos avançar. Precisamos, enquanto nós advogados, entendermos que nossas prerrogativas é uma espinha dorsal do nosso trabalho. Então, sempre que forem para uma audiência, sempre que forem manifestar nos tribunais, nunca deixem, jovem advocacia, de ir para os tribunais. É lá onde é um dos lugares mais belos do exercício da advocacia, que é a explanação, é a defesa oral que você vai fazer ali pelo seu constituinte. Então, lutem. Nossa vida inteira foi feita de lutas, então continue lutando. Mesmo se Deus o livre não chegar lá, eu vou continuar advogando, vou continuar olhando para a jovem advocacia e dizer que nós temos que sonhar, nós temos que querer e acreditar naquilo. Perfeito, Dr. Cleber Lemos. Muito obrigado pela sua participação. Conte com a PAC, venha mais vezes, tá? Se me chamarem, eu venho com certeza. Pode deixar que o convite vai aparecer. Beleza. Tá bom? Então, estamos encerrando mais um episódio da Jovem Advocacia Podcast. Hoje com o Dr. Cleber Lemos. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Boa tarde. Tchau.